Olá, oitavosanos, bem-vindos a mais uma aula. O objetivo dessa aula hoje é aprender sobre equação do primeiro grau. Então, a equação do primeiro grau é uma coisa que a gente aprendeu no 7º ano. Foi a primeira vez que a gente viu, onde tinha um x no lugar de um número e a gente no final descobria qual o valor desse x, tá? Então, a equação de primeiro grau ela é muito importante. A gente vai aprofundar o conhecimento em umas equações um pouquinho mais difíceis esse ano, mas ela resolve-se do mesmo jeito, tá? É letrinha para um lado e número para o outro. Uma coisa importante da equação do primeiro grau, com uma incógnita, enfim, da equação, que a prof vai chamar só assim, porque é muito grande esse nome, é o princípio da equivalência. O que é isso, tá? O que a gente faz de um lado da equação, a gente tem que fazer de outro. Talvez, quando vocês aprenderam isso, vocês não aprenderam exatamente dessa maneira. Então, a prof vai explicar nos primeiros exemplos a maneira correta de fazer, e daí vocês vão ver que depois, com o tempo, a gente pode fazer de uma maneira direta, mas porque a gente sabe o que já aconteceu, tá? Então, depois que vocês pegaram o jeitinho, pode fazer direto, que eu vou ensinar qual é a parte direta daqui a pouco, mas antes disso, tenha certeza que está correto, tá? Que você sabe fazer. Então, olha só. Primeiro, para a gente entender, toda a equação, ela funciona como uma balança. Esse aqui é o exemplo, mais ou menos, um desenho bem ruinzinho, de como era uma balança antigamente. Então, antigamente não tinha uma balança... como é que a prof pode falar? Igual essa, digital, que falava bem certinho o tamanho, que a quantidade de produto, enfim, para dar 1 quilo. Era uma balança desse jeitinho aqui. Tinha um arco e tinha 2 lugares para pôr as coisas. Então, de um ladinho, eles colocavam um pezinho, significava 1, 2, 3, 4, 5 quilos. Então, cada vez que o pezinho tinha maior quantidade de quilos, ele era um pouquinho maior. E do outro lado, a gente colocava as verduras, as frutas, se quisesse comprar arroz, enfim. Quando essa balança ela estava equilibrada, ou seja, estavam os dois assim, ó, na mesma altura, significava que se aqui tinha 1 quilo, aqui também tinha 1 quilo, tá? Significava que o peso delas era a mesma coisa, que elas são equivalentes, que elas são iguais, tá? Se por acaso ficasse um pouquinho antes, por exemplo, aqui tá o pezinho e aqui tá o arrozinho, ficasse um pouquinho pra cima, significava que tinha que colocar mais arroz. Conforme ela ia colocando, ia chegar igual. Se passasse, ficasse um pouquinho mais abaixo, assim, ó, significava que tinha muito arroz. Então, tinha que tirar para poder equilibrar. Então, uma equação, ela é equilibrada. De um lado, a gente vai ter o 3x mais 1, de um lado da igualdade, e do outro 7. E isso aqui é igual, tá? Isso aqui é igual. Então, não importa quem é o x, mas importa que o valor de x vezes 3 mais 1 vai dar 7, tá? Então, o valor que eu colocar aqui no lugar de x, que só tem um valor que vai satisfazer essa equação, ela vai ser um valor que vai dar 7. Então, por exemplo, para essa equação aqui, ó, ela ficar equilibrada, ela ficar equivalente, que equivalente é a mesma valência, é a mesma coisa, tá? É como se a gente... uma coisa equivalente, uma coisa que vale a mesma coisa. Então, para essa equação aqui dar certo, ó, se o x for 1, lembra que aqui, ó, entre esses dois números, se tiver ou se não tiver o pontinho, existe uma multiplicação, tá? Então, aqui entre esse número e essa letra, aliás, existe uma multiplicação, tá? Então, eu vou pegar... Primeiro eu vou somar... primeiro eu vou multiplicar por 3 e depois eu vou somar 1. Sempre nessa ordem. Se eu somar 1 e multiplicar por 3, tá errado, tá? Então, primeiro eu multiplico, depois eu somo. Então, se eu puder botar o 1 aqui no lugar, vai ficar 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. É igual a 7? Não. Então, quer dizer que 1 não é a resposta. Se eu colocar 3 vezes 2 agora, 3 vezes 2 mais 1, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, significa que o x igual a 2 é a resposta dessa equação. 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2 mais 1 é 7. Então, eu escrever 3 vezes 2 mais 1 e escrever 7 é a mesma coisa. Então, essas equações, essa equação e esse valor, elas são equivalentes, tá? Essa partezinha, porque isso aqui ó, é uma outra maneira de escrever o 7, por isso que eles são equivalentes, tá? Uma outra coisa importante é o que eu faço de um lado, eu sou obrigada a fazer do outro. Por exemplo, se eu quiser
somar 3. Então, vamos lá. Vou somar 3 desse lado. Eu tenho que somar 3 do outro lado. O que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Mais 3, 10. Então, desse ladinho tem 10. 7 mais 3 é 10. Desse ladinho tem 10. Então, se eu fizer a mesma coisa dos dois lados, eu vou manter o equilíbrio da balança, tá? Então, é isso que é o princípio da equivalência. O que a gente faz de um ladinho da equação, a gente faz do outro. Se eu dividir os elementos do ladinho dessa equação, desse outro lado eu também tenho que dividir igualmente pelo mesmo número. Se eu multiplicar, igualmente pelo mesmo número. Se eu diminuir, igualmente pelo mesmo número, tá? Isso aqui é o princípio da equivalência. Então, vamos lá fazer uns exemplos. Solução ou raiz de uma equação. Então, o que a gente procura sempre nessa equação é o valor de x, tá? É a solução da equação. Então, pode estar escrito, determine o valor de x, ou determine a solução da equação, é a mesma coisa, tá? Porque, no fundo, eu quero saber o valor desse x aqui. Então, essas duas primeiras aqui, ó, eu vou fazer com esse princípio da equivalência, que é colocando a mesma coisa dos dois lados. E a partir daqui, e as outras que eu vou fazer, eu já vou fazer da mesma maneira. Só que é como se a gente fizesse direto. É como se a gente já soubesse o que vai acontecer, tá? Então, primeiro eu vou fazer usando o princípio da equivalência. Então, olha só. O que eu preciso fazer numa equação como essa não é ficar adivinhando o valor que vai no lugar do x, e sim isolar o x para um lado e os números para o outro lado. Então, a letrinha x para um lado e os números para o outro lado da igualdade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu percebo que desse lado o x tá aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho que tirar esse mais 3 que tá aqui. Pelo princípio da equivalência, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, repara o que você vai fazer, ó. 2x mais 3. Dos dois lados, eu vou diminuir 3. Dos dois lados, ó. Vou diminuir 3 desse lado. E vou diminuir 3 do outro lado. Observa, olha só. Vou até fazer de outra caneta, ó. Pra aparecer bem. Ó. Essa equação aqui de cima, ela é a mesma daqui. Só que o que eu fiz? Eu diminui 3 de um lado e diminui 3 do outro lado. O que acontece quando eu diminuo 3? Por que eu escolhi, ó? Porque quando eu pego mais 3 com menos 3, isso fica 0. Então, ele some, a gente corta, que a gente diz, né? Se eu tenho 3 reais e eu devo 3 reais, fica 0. Qualquer coisa mais 0 não muda. Se eu tenho 3 balas mais 0 bala, é 3 balas. Se eu tenho 20 balas mais 0 bala, é 20 balas. Não muda o 0. Então, a gente pode fazer um negócio chamado cortar, ó. Desse lado sobrou só o 2x. 9 menos 3 é quanto? É 6. Agora, eu quero que perceba mais uma coisinha. Agora, a gente quer deixar o x sozinho aqui, tá? Vou deixar o x sozinho aqui. E eu quero tirar o 2 que tá ali, tá? Pelo princípio da equivalência, o que a gente tem que fazer agora? Pelo princípio da equivalência, a gente tem que colocar uma coisinha desse lado e uma outra coisinha desse lado, que seja a mesma coisa, para que eu consiga tirar o 2. Bem, esse 2 aqui, ó, ele tá multiplicando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2 dos dois lados, olha aqui. 2x igual a 6. Vou dividir por 2 para os dois lados. Divido por 2 aqui, divido por 2 aqui. O que eu fiz de um lado, eu fiz do outro lado. 2 dividido por 2 é 1. Então, fica só x, porque quando não tem nada na frente do x, é 1. 6 dividido por 2 é 3. X igual a 3. Então, o valor do x é igual a 3. Vamos testar? Aqui, ó. 2x mais 3 igual a 9. No lugar do x, eu vou colocar 3. Então, 2 vezes 3 mais 3 igual a 9. 2 vezes 3 é 6, mais 3 igual a 9. 6 mais 3 é 9, igual a 9. Isso é verdadeiro, porque deu certinho, tá vendo? 9 igual a 9. Se desse 8 igual a 9, é porque tinha calculado alguma coisa errada, tá? Vou fazer esse princípio da equivalência nessa outra equação aqui, ó. Então, repara, eu tenho 21x menos 17 igual a 46. O que eu vou fazer? Eu vou querer tirar esse menos 17. Para mim poder tirar esse menos 17 desse ladinho aqui, ó, eu tenho que somar 17. Quando eu somo 17, dos dois ladinhos, ó, esse lado é igual.
Agora eu vou somar 17 aqui. Ó, eu somei o 17 aqui, somei o 17 aqui, porque eu faço de um lado, eu tenho que fazer de outro. O importante disso é que quando eu devo 17 e somo 17, isso fica 0. Então, fica só desse lado 21x, e desse lado fica para resolver, 46 mais 17. 6 mais 7 é 13, vai 1, 4, 5, 6, 63. Vamos lá. O que eu quero tirar agora? Esse 21, para deixar o x sozinho ali, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 21 dos dois lados. Então, ó, vou colocar ele de novo aqui. Vou dividir 21 aqui e vou dividir 21 aqui. 21 dividido por 21 é 1. Então, fica 1x ou só x. 63 dividido por 21. Se você fizer, ó, 21 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 63. Então, significa que 63 dividido por 21 é 3. E aqui eu achei o valor do x. E eu posso vir aqui, colocar o 3 aqui, fazer a continha que vai dar perfeitinho. Essa aqui, ó, eu vou fazer pulando alguns passos. E eu queria que vocês reparassem que o que vocês aprenderam a fazer é a mesma coisa aqui, só que é uma resolução direta, tá bom? Então, olha aqui pra prof. Aqui a gente tem um valor de x que tá do lado errado, tá vendo? Ele tá desse lado. Então, eu preciso colocar ele desse lado. Então, o que eu vou fazer? Ó, observa. Quando eu precisava trocar um valor de lugar, ó, por exemplo, eu precisava tirar o 3 aqui. Eu colocava um ao contrário dele, tá vendo? Ó, se era 3 positivo, eu colocava 3 negativo, dos dois lados. E ele sumia desse lado e aparecia do outro lado com o sinal invertido. Ó, se era mais 3, ele aparecia menos 3. Que é o que a prof vai fazer agora direto. Mas é essa mesma continha, só que pulando esse passo de ter que colocar as duas coisas dos dois lados. Então, olha pra prof. Fica 73x desse lado. Esse aqui, ó, que tava positivo, tava somando, aliás, ele passa pra cá diminuindo. Eu vou deixar o 100 ali do ladinho, igualzinho, tá? Então, o que eu fiz aqui desse lado não sobrou nada, ó. Eu tirei o 53, não sobrou nada, então a gente bota um 0, tá? Então, olha só. Eu peguei esse 53 e coloquei ele pra cá, tá? É a mesma coisa que eu tivesse colocado um menos 53 aqui e um menos 53 aqui. Porque aqui ia cortar e ia dar 0, ó, do mesmo jeito, tá? Só que a gente pula uma etapazinha, faz mais rapidinho. 73 menos 53. Esses dois eu posso juntar porque os dois têm x. Eu não posso juntar com esse porque ele não tem. 73 menos 53 é 20. 20x mais 100 igual a 0. Esse 100 aqui tá no lugar errado, tá incomodando. Ele deve passar pro outro lado da igualdade. Aí eu poderia fazer o que eu fiz aqui, ó. Colocar menos 100 desse lado e menos 100 do outro lado. E aí eu cortaria. Em vez de eu ter que fazer esse passo, eu vou fazer direto, ó. 20x igual. Se ele tá somando, passa pra cá, diminuindo. Mas sabendo que, na verdade, o que acontece é isso aqui. É eu ter eles dos dois lados. Só que é mais fácil pra mim, nesse momento, pular esse passo, tá? Que é mais fácil eu saber que se eu tinha mais de um lado, tem que ter menos do outro. E aqui a gente tem assim, ó. Esse 20 aqui, ele tava multiplicando, ele passa pra cá dividindo. Olha só, esse 2 aqui tava multiplicando, tá vendo que ele passou pra cá dividindo e sumiu aqui da frente? É a mesma coisa, só que é como se fosse a explicação de por que isso acontece, tá? Vamos lá. 100 para dividir por 20. 100 dividido por 20. Tem que usar direto a tabuada. 20 vezes 5. É 100. Então, aqui é vezes 5. Só cuida com o sinal menos. Com mais é menos. Então, o valor do x é menos 5. A partir de agora, eu já vou usar direto todas as equações, mas eu queria que vocês soubessem que isso aqui acontece dentro da equação, tá? Ele é importante, dentro da matemática, a gente saber por que as coisas acontecem. Isso aqui tá explicando por que acontece, tá? Então, vamos lá. Essa equaçãozinha aqui, ó, antes de eu resolver separar x e número para um lado,
ele tem multiplicações para resolver, ó. Então, primeiro eu vou resolver por chuveirinho, que a gente chama. Esse 5, ó, tá multiplicando, mesmo que aqui não tenha um pontinho de vezes, tá? Então, ele tá multiplicando. Então, esse 5 vai vir, vai multiplicar todo mundo de dentro do parênteses. O 5, ele não tá só multiplicando o x, ele tem um parênteses dizendo que ele tá multiplicando todo mundo. Então, olha só, 5 vezes x é 5x. Tá vendo o sinal de mais aqui? Vem pra baixo. 5 vezes 2 é 10. Eu resolvi esse primeiro. Vou fazer a mesma coisa assim, ó. Esse menos 3 vai multiplicar o x e esse menos 3 vai multiplicar o 6. Então, vamos lá. 3 vezes x é 3x e vai manter o sinal de menos, porque menos com mais é menos. Mesma coisa, 3 vezes 6, 18, menos com mais é menos. Desse lado, igual a 40. Agora, eu vou deixar a letrinha de um lado e vou passar os números para o outro lado. Então, o que é letrinha? 5x menos 3x. Esses dois têm letras, ó. Então, eu vou deixar eles desse lado. Do outro lado, já tava o 40, então ele não muda nada, tá? Agora, eu vou passar esse mais 10 aqui, ó, pro outro lado. Então, se ele tá somando o outro lado, ele vai passar diminuindo. Então, se eu tenho esse menos 18 aqui, ó, ele tá diminuindo. Ele vai passar pro outro lado, somando, tá? Então, eu coloquei o 10, fazendo a operação inversa, e o 18 fazendo a operação inversa ali do lado. Agora, vamos juntar. Eu tenho 5 e devo 3. Isso dá 2. Eu tenho 40 e tiro 10. Dá 30. Eu tenho 30 mais 18. Então, vamos fazer aqui, ó. 40 menos 10 é 30. 30 mais 18 é 48. 48, tá? Então, esse 2, ele tá desse lado multiplicando, ele passa para esse lado dividindo. — 48 dividido por 2. Dá por 2, 2 vezes 2, 4, dá certinho, sobra 0. Baixo 8, 2 vezes 4, 8, certinho, 24. Então, o valor do meu x é 24. Vamos lá fazer a próxima, letra E. Tá vendo que tem multiplicação, montão, ó. Esse 3 multiplica o x e multiplica 1. 3 vezes x, 3x. Mais 3 vezes 1, 3. Vamos lá, o menos 2 multiplica aqui, o menos 2 multiplica aqui. Menos com mais, menos, 2 vezes x, 2x. Olha aqui, ó, menos com menos, sinais iguais é mais. 2 vezes 1, 2. Prof, aqui não tem número, só tem um sinal de menos. Quando não tem número, significa que é 1. Significa que não vai mudar os valores aqui, só vai mudar o sinal. Olha só, 1 vezes x vai continuar sendo x. Menos com mais é menos. E agora, esse 1 vezes 5 é 5, menos com mais é menos. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Letra para frente da igualdade e número para trás da igualdade, ó. Essa aqui já tá aqui desse lado, não muda nada. Essa aqui já tá aqui desse lado. Tá vendo que esses dois eu não troquei de lado, eles já estavam aqui, ó. Então, eu copiei eles igualzinho. Agora, esse valor aqui, ó, menos x, esse x que tá diminuindo, ele tem que passar pro outro lado, porque ele tem que ficar do lado das letras. Então, se ele tá diminuindo, ele vai passar pra cá, somando. Igual. Esse menos 5 já tava desse lado, então ele continua aqui desse ladinho, tá? Esse valor aqui, ó, mais 3, ele vai mudar de lugar. Ele tava somando 3, então ele vai passar pra cá, diminuindo 3. Esse mais 2 estava aqui somando, então ele vai passar pra cá, diminuindo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 3 e devo 2. E isso dá 1. Quando não tem nada aqui na frente, é 1 também. Então, eu tenho 1 mais 1, 2x. Vamos lá. Eu tenho 3, tiro 2, deu 1. Mais 1 que tá aqui, deu 2. Não esquece que sempre quando o x tá aqui, ele existe 1. Tá vendo que aqui, ó,
A prof colocou um umzinho para poder multiplicar, ele existe, só que ele não precisa aparecer, porque se a gente fizer 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3, 20 vezes 1 é 20, porque ele não altera quando multiplica por 1. Então, por isso que às vezes não aparece, tá? Eu devo 5 reais, eu devo 3 reais e eu devo 2 reais, são tudo dívidas. Eu devo 5 para um, 3 para outro e 2 para outro. No total, eu tô devendo 10 aqui, ó. Repara que aqui a gente tem que fazer a regra do sinal, mais com menos, ou menos com mais, sinais iguais, sinais diferentes, como você quiser. Porque eu tenho uma multiplicação. Aqui eu não tenho regra do sinal para fazer, aqui eu só tenho que pensar que eu tenho dívida, tenho dívida, tenho dívida. Então, eu tenho uma dívida maior ainda, tá? Então, vamos lá. Esse 2 aqui tá multiplicando, passa pra cá, dividindo. 10 dividido por 2 é 5, menos com mais é menos. Então, o resultado da equação, menos 5. Dessa aqui também, ó, essa aqui é bem facinha, olha só. 23x menos 22, 19 mais 6. Eu vou colocar de um lado as letras. 23x é igual, não mudou de lado. O 19 muda, ele estava somando, quando não tem sinal é mais, então ele vai passar diminuindo. O 6 estava desse lado da igualdade, não muda, mais o 22 que estava diminuindo passa somando. 23 menos 19 dá 4x. Aqui dá 28. Isso. Esse 4 que estava aqui dividindo passa para... Desculpa, que estava multiplicando passa dividindo. — 28 dividido por 4 na tabuada do 4 é vezes 7. Tá? 4 vezes 7, 28. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. Então, x é igual a 7. Fechou? Eu trouxe aqui pra vocês um outro tipo de equação, ó. Uma equaçãozinha, quando ela dá assim, ó, divisão. Aí você fala, nossa, prof, é bem fácil de fazer, não se preocupa, tá? Essas aqui vão aparecer bastante pra vocês. Como que a gente resolve? A gente resolve com multiplicação cruzada. Olha só, a gente vai multiplicar esse com esse cruzada, porque ela não multiplica do ladinho dela, ela multiplica assim. E esse vai multiplicar com esse. É multiplicação, ó. Então, olha só. O x menos 1 vai multiplicar o 6. Daí, eu vou colocar o sinal de igual, porque aqui no meio tem o sinal de igual. O 2 vai multiplicar o 2x. Eu nem vou colocar parênteses aqui, ó, porque aqui não precisa, tá? Lembra que esse 6 multiplica o x, esse 6 multiplica o menos 1. 6 vezes x, 6x. Menos 6 vezes 1, 6. 2 vezes 2x, fica 2 vezes 2, 4, e do ladinho eu coloco x. Então, eu multipliquei esse por esse e resolvo normal. Letra para um lado, número para o outro. 6x já tá aqui, esse 4 tá somando, passa diminuindo. Esse 6 aqui, o que tá diminuindo, vai trocar de lugar, vai passar somando, com sinal positivo. 6 menos 4, 2x, igual a 6. Esse 2 que tá multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 2 é 3. E o valor do meu x é igual a 3. Ela parece difícil, mas não é, tá? Ó, multiplicação cruzada. Esse vezes esse. X menos 3 vezes 5. Igual. Esse vezes esse. X mais 3 igual a 5. Sempre que tem dois números assim, eu preciso botar o parênteses, para não me perder, tá? Esse 5 multiplica os dois. Opa, aqui é 3, ó. Eu copiei errado. 5 vezes x, 5x. Menos com mais menos, 3 vezes 5, 15. 3 vezes x, 3x. Mais com mais, 3 vezes 3, 9. Letra para um lado, número para o outro. 5x está aqui. Esse aqui vai passar para cá, menos 3x. O 9 tá aqui. Esse 15 vai passar para cá, então vai passar mais 15. Isso aqui, 5 menos 3 dá 2. 9 mais 15 dá 24.
x igual a 24, esse 2 passou dividindo. 24 dividido por 2 é 12. Só fazer a divisãozinha ali, tá? Dá por 1 e depois dá por 2. E aí eu resolvi minha continha. Vamos fazer o último exemplo desse? Parece difícil, mas não é, né? Ó, multiplicação cruzada. Menos x mais 2 vezes 2, igual x vezes 3. Não importa que tu coloca, tá? A ordem que tu colocar. Se colocar na frente, se colocar atrás, vai dar o mesmo resultado da multiplicação. 2 vezes x é 2x. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. 2 vezes 2, 4. X vezes 3 ou 3 vezes x é a mesma coisa. A gente só coincide colocar o x pra frente. O número pra frente sempre, tá bom? Letra para um lado, número pro outro. Esse não muda. Esse aqui que tá mais, tá vendo? Ele tá somando aqui, passa diminuindo. Esse aqui, ó, que tá somando, eu já vou passar pro outro lado, diminuindo. Já vou trocar esses dois aqui de lado, porque eles estão no lado errado, tá vendo? Esse tava somando, passou pra cá, diminuindo. Esse que tava somando também passou pra cá, diminuindo. Então, observa o que a prof vai fazer aqui, ó. Menos 2x com menos 3x. Então, eu devo 2, eu devo 3, então eu devo 5. Esse menos 4 igual. Esse menos 5 aqui, o que ele tá fazendo? Ele tá multiplicando. Então, ele vai passar pro outro lado, dividindo. Ele passa com sinal e tudo, prof. Com sinal e tudo, tá? Menos com menos, mais. Outra coisa, dá pra dividir 4 por 5? Dá, número com vírgula, mas a gente não precisa disso. Só deixa assim. Eu só arrumei porque tem dois sinais. Aí, um número, que uma fração é um número, não pode ter dois sinais. Então, menos com menos deu mais. Esse 4/5, como não dá pra resolver, ele fica ali exatamente, bem bonitinho, bem certinho, sem nenhum problema, tá? Fica na fração mesmo, não precisa mais resolver. Se der pra dividir, a gente divide. Se não der pra dividir, a gente deixa, tá? E como última coisinha dessa vídeo, que tá demorando um pouquinho, nós vamos